Oi, turma, tudo bem? Vamos agora para a nossa próxima aula de patologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações da melanina. Começando, falando um pouquinho da coloração da pele. A gente já viu nas aulas anteriores, né, que a coloração da pele ela é resultante de vários fatores, principalmente da melanina. A melanina é aquele pigmento proteico de coloração marrom escura, né, que leva a uma proteção do nosso DNA, tá? Quando a gente se expõe muito à luz ultravioleta, vai aumentar a intensidade a densidade desses melanócitos e, consequentemente, a coloração da pele, tá? A gente tem, quando a gente fala de alteração da coloração da pele, a gente está falando de discromia, tá? Então, todo tipo de discromia são alterações da coloração da pele. A gente tem alterações em quantidade, em distribuição, localização. E dentro das discromias, a gente tem dois tipos de alterações: a hipercromia e a hipocromia. Hiper, muito, então escurecimento da pele, né? Aumento da coloração. E hipocromia, a gente tem manchas claras, diminuição da coloração da pele, manchas brancas, tá? Vamos começar vendo então as hipercromias. Primeira hipercromia, as efélides, as famosas sardas. Elas são pequenas, lenticulares, têm uma cor acastanhada e elas acometem principalmente regiões expostas ao sol. Tem um fator hereditário também. Lentigo são essas lesões, nessas máculas de coloração uniforme que vão de cor marrom até a cor negra, tá? São exposições actínicas, então normalmente relacionadas a regiões em que possa ter acne, tá? Então a gente tem três tipos de lentigo: simples, solar e o maligno. O simples, ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, né? Pode ser de nascença ou não, tá? O lentigo solar está relacionado com os raios UV, com a exposição aos raios UV, e acomete principalmente pessoas brancas acima dos 60 anos de idade. E o lentigo maligno são manchas maiores, sem definição, que surgem também por causa do sol e ocorre principalmente em pessoas idosas, tá? Já a hiperpigmentação pós-inflamatória é quando a gente tem regiões da nossa pele com grande quantidade de pigmentação, tá? Por motivos pós-inflamatórios. Então, acomete principalmente regiões em que a pessoa teve acne, né? E depois da acne, a pele fica assim, tá? Um pouco mais escura, dessa forma também. Acomete principalmente pessoas com a pele que teve a acne, né? Que a acne apareceu. Aqui a gente tem, olha, veja essa lesão e o pós, né? O tratamento. Olha como mudou, né? Como amenizou muito essa lesão. A fitofotodermatose, tá? O nome fito vem de ácido, foto vem de sol e dermatose vem de pele. São manchas eritemo acastanhadas, tá? Dessa coloração com fundo acastanhado, tá? Tem um contorno nítido e é basicamente causado pelo suco de fruta ácida ou certos cosméticos, mais a radiação UV. Então, por exemplo, vai para a praia, toma um suco de limão, cai o limão na mão, vai lá, come alguma coisa, coloca o limão, mancha, o sol, os raios UV fazem com que apareçam essas manchas, tá? Só depois você percebe, quando você já está em casa. O que pode acontecer também é essa fitofotodermatose ser mais grave e levar ao aparecimento de bolhas. E aí pode sim estar relacionado com as queimaduras. O cloasma ou melasma são essas lesões, tá, que têm um aumento da atividade dos melanócitos, pode ser por alterações hormonais e acometem principalmente regiões hormonais do nosso corpo, como aqui a região da boca, ao redor da boca, aqui a região zigomática, tá, a região nasal também, e a região da testa, tá, a região, aquele famoso T. A gente tem não só
hipercromias por causa da melanina, mas também hipercromias por causa de outros pigmentos. Pigmentos esse como as hemácias, né? Então aqui a gente tem um hematoma. Pela bilirrubina, então dá essa coloração amarela na pele. E a carotenemia, que é o excesso de beta-caroteno. Olha só a comparação da coloração das palmas das mãos, tá? Então, não só a melanina causa alteração da cor, mas também outros pigmentos. Vamos agora falar um pouquinho da hipocromia. Hiper muito, hipo pouco. Começando pelo vitiligo, tá? O vitiligo são essas lesões em formato branco, tá? Que normalmente ficam bilaterais, então a gente tem lesões iguais em ambos os lados. Elas são circuladas, tá vendo? Elas têm um formato definido, atinge por volta de 1% da população e não tem predileção por raça ou por sexo. 25% dos casos a gente tem um antecedente familiar, né? E pode atingir qualquer parte do corpo. Aqui a gente tem essa menina, né? Vejam só, ela fotos escolares, né? Olha como acometeu quase que toda a região facial dela, tá? Já o albinismo tem um acometimento total, não só da pele, mas também dos cabelos, dos pelos e os olhos também têm uma cor mais clara. É uma doença hereditária e a gente tem dois tipos de albinismo. A tirosinase, o albinismo tirosinase negativo e a tirosinase positivo. Lembrando, a tirosinase é aquela enzima que converte a tirosina em um grão de melanina. Quando a gente tem tirosinase negativo, nenhum tipo de melanina vai ser produzido. Então, zero melanina, tá? Nulo. Quando a gente tem tirosinase positiva, ainda há pequena produção de melanina, principalmente nas áreas expostas pelo sol. Já a pitiríase alba são manchas hipocrômicas, possuem tamanho variado, não têm limite definido, são assintomáticas e acometem principalmente os braços e o rosto, tá? Associado principalmente à desidratação. Então, o tratamento é hidratar essa pele. Já a pitiríase versicular, ela é causada pelo fungo Malassezia furfur, são regiões hipocrômicas, arredondadas, não tem prurido, ou seja, não tem coceira, pode ter uma leve descamação e pode piorar com calor, com a umidade, né, e com a predisposição individual. A hanseníase, já um pouquinho diferente, é a famosa lepra, tá? São manchas brancas, anestésicas, a pessoa não sente essas manchas, tá? E a pessoa que antigamente, né, era muito preconceito com quem tinha lepra, hanseníase, a pessoa ficava afastada da sociedade, tinha um preconceito muito grande. Entretanto, se é uma doença que for tratada precocemente, diagnosticada precocemente, a pessoa vai ser tratada e ela não vai mais transmitir a hanseníase. Pieubaldismo, né, é uma doença rara. A gente considera doença, mas na verdade ela não tem sintomas tão agressivos assim, apenas o sintoma físico, tá? A aparência física. São essas manchas, né, ausência de melanina em alguma área da pele, aqui no caso nos cabelos e na parte frontal aqui da testa. A hipomelanose gutata idiopática são as famosas sardas brancas, causadas principalmente pelo sol. Idiopática, a pessoa não tem nenhum sintoma, ela não tem dor, ela não tem coceira. Apenas essas manchas surgem na pele. Agora a gente vai falar um pouquinho das afecções das glândulas sudoríparas. Lembrando, as glândulas sudoríparas são aquelas que produzem o suor. O suor tem o objetivo de abaixar a nossa temperatura corporal. Tá? Essas afecções que acometem as glândulas sudoríparas, ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. Quantitativa relacionada à quantidade de suor que é produzido e qualitativa relacionada à qualidade desse suor. Então, quando a gente fala das qualitativas, a gente pode estar falando de bromidrose e cromidrose. Bromidrose é um suor com odor desagradável, tá? Resultante da decomposição por bactérias que moram ali naquela região. Tratamento com antibióticos. Já a cromidrose é o famoso suor colorido. Então, a pessoa tem uma coloração desse suor.
por causa de bactérias que produzem cor, tá? Tratamento também antibiótico terapia. Já as alterações quantitativas, nós temos a hiperidrose, ou seja, muito suor, a anidrose, nada de suor, e a hipoidrose, redução do volume. Vejam, a gente não tem só alteração que causa o aumento, mas também a diminuição ou até mesmo a ausência. As causas podem ser diversas, podem ser causas emocionais, né, causas hipotalâmicas do sistema nervoso central, e podem ser causas também relacionadas à lesão da medula e fibras nervosas, certo? Então era isso, gente, a nossa aulinha um pouquinho mais curta do que as que a gente anda tendo, né, sobre as alterações da melanina e um pouquinho das afecções das glândulas sudoríparas. Qualquer coisa é só me chamar, a gente vai ter uma aula ainda sobre queimaduras, uma aula muito legal, tá? Então, espero vocês na próxima aula. Um beijo, pessoal, bons estudos!